Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan Comunidade Monoteísta. É com muito prazer que nesta quarta-feira nós estamos novamente ao ar com o nosso canal, pronto para conversar sobre assuntos interessantes do nosso convívio social e também da melhoria da espiritualidade do ser humano. Eu desejo, portanto, tecer algumas considerações que penso ser importante para cada um de nós. Para as pessoas que trabalham, para as pessoas que não trabalham, para as pessoas que já estão aposentadas, para as pessoas que buscam poder, para as pessoas que buscam espaço onde as dificuldades de participação é naturalmente grande. Nós estamos sempre trazendo uma palavra de conforto, de alegria e de incentivo para que as pessoas possam prosseguir na sua busca. Toda a nossa busca ela está baseada em um determinado objetivo que vai gerar em nossa existência aquilo que nós chamamos de felicidade. Espero, portanto, que nesta manhã de quarta-feira nós possamos meditar um pouco sobre situações que surgem no meio social. Temos observado que existem pessoas que são predispostas à busca do poder. A busca pelo poder não significa que as pessoas estão absolutamente erradas. Não. Quando, portanto, esse desejo de ter o poder é misturado com um determinado veneno social, que é o egoísmo, aí causa situações difíceis. É por isso que nós temos problemas na vida empresarial, na vida escolar, na vida da igreja, da sinagoga, da mesquita, porque as pessoas que têm um certo domínio ou certa liderança, elas se deixam levar por uma coisa que é predominantemente nociva no meio social. Na vida política, principalmente, é muito sério o aparecimento dessa deficiência mental, que é justamente, ou deficiência psicológica, que é justamente o egoísmo. Existem pessoas que se dedicam ao estudo do egoísmo. E eu quero ler aqui em um livro chamado Deficiências, Recompensas do Ser Humano, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Esse livro é muito interessante porque traz informações sobre situações mentais que são assumidas pelos homens e geram dificuldades e que precisam ser retroalimentadas de funções altamente positivas para que possa produzir a paz e alcance os corações com pleno amor. Bom, na página 109 e na página 108 e 109, nós temos dois textos que eu resolvi escolher para nós conversarmos sobre a questão da mente humana egoísta. Diz assim: o egoísta põe o preço mais baixo em tudo, pois crê que a vida é um comércio onde aquele que escamoteia com habilidade os valores que anseia para si, tira mais vantagem. Então, todo ser humano que tem um grau de egoísmo em sua vida, ele sempre procura tirar vantagens nas coisas. Claro, em detrimento do outro que está perto de si. Essas pessoas não são confiáveis. É preciso, portanto, que a gente mantenha uma vigilância sobre as nossas amizades, sobre as pessoas que convivem conosco, porque muitas vezes elas expressam esse vislumbre de grau de egoísmo sem que se apercebam. O outro texto diz assim, abre aspas, a pessoa egoísta nega a incumbência do espírito na vida humana e resiste a toda ideia a respeito de sua função reitora no destino dos homens. A simples menção de Deus, quando tem por finalidade abrandar seu egoísmo, parece transtornar-lhe o juízo. Prova muito evidente de que esta deficiência é produto inveterado do instinto último dos moirões humanos,
afins com a animalidade, que sugere quão necessário é trocar os estados inferiores pelo de natureza elevada. Nós sempre precisamos ter em mente justamente essa visão de que a importância da convivência social ela é de fundamental importância no processo de evolução consciente. As deficiências elas limitam o desenvolvimento interno. A mente egoísta ela ocupa posição de destaque, pois ela restringe a visão da realidade e dificulta a convivência harmoniosa com os semelhantes. Podemos imaginar uma pessoa que participa de um grupo de trabalho. Embora aparente aparenta colaborar, ela deseja secretamente que suas ideias sejam sempre aceitas e que os méritos daquela reunião lhe sejam atribuídos. Quando outro integrante recebe elogios, se sente desconfortável. Quando alguém necessita de ajuda, avalie primeiro se tem algum benefício ao auxiliar. Nessa situação, o egoísmo atua silenciosamente, limitando a amplitude mental e emocional do indivíduo. A ciência logosófica, ela chama a atenção do ser humano para que ele possa aprender no dia a dia a identificar esses pensamentos egoístas que interferem negativamente em sua conduta e traz prejuízo aos demais. O conhecimento de si mesmo permite reconhecer quando o pensamento ou o conhecimento ele busca apenas o proveito pessoal, pois ele impede a manifestação de valores mais elevados. Esse trabalho de observação constitui uma das bases do processo de evolução interna que a logosofia em Pecote esclarece. A mente egoísta também produz sofrimento. Ao concentrarmos exclusivamente em nós, a pessoa passa a medir tudo pelo critério do próprio interesse. Quando as circunstâncias não correspondem às suas expectativas, geralmente essas pessoas egoístas se sentem frustradas. A queixa e o ressentimento. Em contrapartida, quando desenvolve uma visão mais ampla da vida, aprende a encontrar satisfação no bem comum, no êxito alheio e na contribuição que pode oferecer à sociedade. Ou seja, o ser humano que procura controlar ou vencer essa deficiência, ele fica feliz em ver o outro obter sucesso. Ele tem satisfação em ver aquelas pessoas bem aceitas e ele participa com alegria daquele convívio. O antídoto do egoísmo não consiste em negar as necessidades, mas em harmonizá-las com os interesses legítimos dos demais. Isso requer um cultivo consciente de sentimentos nobres, como a compreensão, a gratidão e a colaboração. À medida que a pessoa amplia a sua capacidade de pensar nos outros, sua mente ganha maior liberdade e sua consciência experimenta estados de equilíbrio e bem-estar, mas duradouros. Como nós poderíamos ter uma conclusão interessante em neutralizar as dificuldades do exercício dessa deficiência, que é justamente o egoísmo? A logosofia considera o egoísmo uma deficiência porque ela reduz a capacidade de pensar, sentir, de agir de forma superior. O conhecimento de si mesmo, aliado ao esforço consciente para corrigir pensamentos egoístas, possibilita o desenvolvimento de uma mente mais ampla, mais equilibrada e generosa. Dessa forma, o ser humano avança em sua evolução consciente e contribui para uma convivência mais harmoniosa e construtiva com todos os que cercam. Bem, nós estamos vivenciando em nosso país a probabilidade
de escolhermos nossos representantes. Pessoas que possam colaborar para a melhoria da convivência nacional. É preciso que a gente descubra, dentre essas personagens, seja do lado A, seja do lado B, seja do lado C, pessoas que têm um bom senso de trabalho, pessoas que não são egoístas, orgulhosas, presunçosas, que vivem apenas em busca de um projeto de poder, mas pessoas que se preocupam com os demais, com o sofrimento alheio, com os velhinhos do INSS, com as pessoas que estão em estado de rua. Enfim, há tanta carência na nossa visão que nós precisamos vencer os graus de egoísmo que se manifestam em nossa vida, em nosso relacionamento social e na escolha daquelas pessoas que possam dirigir o nosso país com dignidade, com respeito e, acima de tudo, com amor e compreensão mútua. Bem, acho que nós tivemos um assunto hoje muito interessante. Tratamos sobre a mente egoísta, sobre o egoísta dentro do plano social, político, econômico, geopolítico. Quando nós pensamos assim, quando nós visamos o bem-estar do outro e que o bem-estar do outro nos causa bem, nós estamos vencendo o egoísmo. Bem, vamos agora para as nossas chamadas cartas consoladoras, que já estão aqui sobre a nossa mesa. Vamos perguntar ao cosmos o que é que a criação de Deus, que o Eterno tem para nós nesta manhã de quarta-feira. 2 cartas consoladoras. A primeira carta consoladora retirada e a segunda carta consoladora também retirada. Vamos para a primeira carta consoladora. Quando apostamos todas as nossas fichas em algo, achando que a nossa felicidade depende disso ou de alguém, o passo seguinte, mais cedo ou mais tarde, é a decepção e a frustração. Veja bem, nós precisamos trabalhar com pessoas de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira a não buscar um projeto de poder que minimalize o trabalho daquela pessoa no grupo. Se nós procedermos dessa maneira, nós vamos descobrir que a visão que nós temos do outro não é uma visão de decepção, mas é uma visão de compreensão, porque todos têm o direito a crescer. E a gente vê as pessoas mais simples dizerem: todos têm direito a uma sombra ou ao sol. É muito importante isso. Vamos para a segunda carta consoladora? Diz assim: algumas vezes a vida nos oportuniza situações em que podemos reunir em um só grupo de pessoas os nossos maiores aprendizados. Claro e evidente que viver bem é viver entre pessoas que comungam de pensamentos semelhantes. Não estou dizendo igual, mas pensamentos semelhantes. Isso ajuda a todo o grupo a visualizar situações importantes e contornar possíveis dissonâncias dentro do grupo, permitindo que o nosso egoísmo esteja sob controle e que possamos utilizar a solidariedade, a paz, o amor, a compreensão e a ajuda mútua como antídoto justamente da manifestação egóica. Espero que essas cartas tenham trazido para cada um de nós informações interessantes para o nosso dia. Estamos agradecidos ao Criador por permitir que nesta manhã de quarta-feira pudéssemos conversar com você. Muito obrigado por sua atuação. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino eterno faze-nos voltar eterno. E voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. E seja luz